Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos períodos mais fascinantes e, olha, talvez um dos mais mal compreendidos da teoria freudiana, o estágio de latência. Sabe, muita gente pensa que é só uma pausa no desenvolvimento, mas, como a gente vai ver, essa aparente calmaria esconde uma reorganização interna assim gigantesca. A grande pergunta que fica no ar é essa. A latência é mesmo um período de dormência? Uma simples parada entre o furacão do complexo de Édipo e as explosões da puberdade? Ou será que tem muito mais coisa acontecendo ali por debaixo dos panos? E olha, essa citação do Giottchini é simplesmente perfeita para a gente começar. Ela dá uma provocada, né? Nos convida a olhar além do óbvio. Quer dizer, o que parece ser um período meio pobre de fantasias e desejos, na verdade pode ser só nossa dificuldade de enxergar o trabalho psíquico imenso que a criança está fazendo. Bom, o nosso roteiro hoje é bem direto. A gente começa questionando essa ideia de pausa. Depois, vamos definir o que é latência, explorar os mecanismos principais por trás dela e ver a nova organização que surge daí. E para fechar, vamos ver a importância disso na clínica e fazer um resumão para amarrar todas as pontas. Então vamos direto ao nosso primeiro ponto: latência não é uma parada. Longe, mas muito longe disso. É um momento de reorganizar a personalidade, de se abrir para o mundo. O que exige, assim, uma verdadeira obra de engenharia psíquica acontecendo nos bastidores. Certo. Mas então, o que é exatamente o estágio de latência? Vamos definir isso direitinho e entender onde e quando ele acontece na vida da criança. Se a gente olhar para a linha do tempo do desenvolvimento segundo Freud, a latência funciona como uma espécie de ponte. Ela começa logo depois do estágio fálico e da confusão toda do complexo de Édipo, ali pelos 5, 6 anos, e vai até o comecinho da puberdade, quando aí sim se inicia o estágio genital. A definição clássica é essa: uma fase de relativa tranquilidade pulsional. Mas atenção aqui. Isso não quer dizer ausência de sexualidade, de jeito nenhum. Significa que a energia sexual, a libido, é meio que represada, redirecionada, sabe? E por isso as manifestações mais diretas diminuem bastante. Tá, mas como essa energia é contida e redirecionada? É exatamente aqui que entram os mecanismos psíquicos que são, de fato, o coração da latência. É o verdadeiro trabalho de construção que a criança faz por dentro. O primeiro grande processo é o que a gente chama de repressão ou recalque. Todos aqueles desejos intensos e bem conflitantes do Édipo são, digamos, afastados da consciência. Ao mesmo tempo, a autoridade dos pais, as regras que antes vinham de fora, agora são internalizadas. É aí que se forma uma estrutura nova, o superego, que é tipo a nossa bússola moral interna. E para onde vai toda aquela energia que foi reprimida? Ela não some, ela é sublimada. A sublimação é um mecanismo simplesmente genial, que desvia a energia da libido dos seus alvos sexuais originais para objetivos que são socialmente aceitos, que são produtivos. Isso a gente vê na prática de formas muito concretas. A curiosidade que antes era sexual vira curiosidade intelectual, vira vontade de aprender na escola. A energia competitiva vai para os esportes. O desejo de conexão se transforma na base para as amizades profundas. A sublimação é, no fundo, o motor que empurra a criança para dentro da cultura. Certo. Depois de todo esse trabalho intenso de reprimir e sublimar, o que é que surge? Bom, o resultado é uma organização psíquica nova e bem mais estável. Vamos dar uma olhada nos resultados concretos disso. O ponto fundamental aqui é que a latência constrói as fundações da nossa personalidade adulta. As defesas psíquicas ficam mais fortes, o ego se organiza melhor, fica mais capaz de lidar com os conflitos. A moralidade, com o superego ali guiando, fica mais clara. E aí que surgem barreiras contra a sexualidade direta, como a vergonha, a modéstia, que são essenciais para a vida em sociedade. E o resumo da ópera é exatamente este. A latência é aquele período em que a criança sai do núcleo fechado da família e se prepara para ser um ser social, um ser cultural. É a fase que constrói os diques psíquicos que a gente precisa para navegar pelo mundo. Mas como é que toda essa teoria se reflete na prática clínica? Por que entender a latência é tão, mas tão importante para um psicanalista? Na clínica com crianças, muitos dos problemas que aparecem estão ligados a falhas ou dificuldades nesse processo da latência. Uma dificuldade de sublimar a energia, por exemplo, pode gerar ansiedade, problemas de aprendizagem, conflitos que não foram bem resolvidos com a autoridade dos pais, que agora virou o superego, podem voltar como problemas com professores, com regras.
E o impacto disso vai muito além da infância, viu? A maneira como cada um atravessa essa fase deixa marcas que duram a vida toda. Pensa num adulto que tem uma dificuldade crônica para lidar com figuras de autoridade, ou alguém que sempre sabota o próprio sucesso. Muitas, mas muitas vezes, a raiz desses padrões está exatamente aí, em conflitos que não foram bem elaborados durante a latência. Bom, chegamos na nossa síntese. Vamos agora recapitular os pontos mais importantes para a gente consolidar tudo o que vimos sobre essa fase que é uma reorganização fundamental. Então, o essencial para a gente guardar é, primeiro, latência não é um vazio, é reorganização. Segundo, é a fase em que o recalque dos desejos do Édipo dá força e forma ao superego. Terceiro, é pela sublimação que a criança investe sua energia no aprendizado, nas amizades, na cultura. E quarto, tudo isso prepara o terreno, arruma a casa para a retomada da sexualidade de um jeito mais maduro lá na puberdade. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Se é na latência que a gente constrói as defesas, a moralidade, a capacidade de direcionar nossa energia para o bem comum, o que acontece com uma pessoa ou até mesmo com uma cultura quando esse período de construção tão fundamental é interrompido, é apressado ou simplesmente falha? Fica aí a questão para a gente pensar.